Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Altíssimo, corra linda do Senhor, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá no livro de Lucas, no capítulo de número 17, tá? Do versículo 11 ao versículo de número 19, ok? Nós vamos estar lendo aqui o versículo de número 13, ok? Antes quero te agradecer, você que tem dado um gostei para nós. Começou o vídeo, não esquece não, corre lá, já clica no gostei, porque muito nos fortalece. Você que tem compartilhado nossos vídeos, muito obrigado, continua, nos ajuda. Você que não compartilhou ainda, compartilha para amigos, parentes, familiares, grupo de trabalho, porque quanto mais você compartilha, o YouTube entende que é relevante e vai enviando para mais e mais pessoas. Você que se inscreveu no canal também muito nos fortalece. Você que não se inscreveu, gente, encarecidamente te peço, corre lá, clicou nas letrinhas azuis que vai embaixo no vídeo, ou tem casos que é em cima, clicou lá, é automático. Ele te direciona para o YouTube, lá está escrito, né? Inscrever-se. Pronto, clicou lá, é automático também, você não precisa preencher nada, ok? Vamos lá. Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada. Oração por você e sua família. Sabe que quem se inscreveu no nosso canal, eu tenho um compromisso de orar por você. São quase 700 pessoas, eu acho que já chegamos agora a 700 pessoas, né? Então, me ajuda, faltavam acho que 2. É possível que nós não conseguimos. Pastor, eu queria me inscrever, mas eu não consigo, eu tento, não consigo. Pede alguém para fazer um e-mail, que às vezes você não tem e-mail, precisa de criar um e-mail, né, no Yahoo, no Gmail, em alguma plataforma dessa aí, algum site desse. A pessoa rapidinho cria para você, te dá uma senha, você, né, coloca uma senha lá, fácil de gravar, pronto. Você fez isso uma vez, pronto, você já está inscrito, pronto. Facílimo de poder se inscrever no nosso canal. Vamos lá. Está escrito assim lá no capítulo 17. Nós estamos numa série de milagres de Jesus. São 35 milagres registrados pelos 4 evangelistas, tá? Tem hora que os 4 registraram um mesmo milagre. Tem hora que 2 registram, tem hora que um só registra, né? Mas esses 35 milagres registrados por eles, tá? Claro que Jesus operou centenas e milhares, eu gosto de lembrar disso, né? Em cidades inteiras, curando cidades inteiras, mas esses ficaram de registro para a gente aprender lições com elas. Vamos lá. Então, esse capítulo 17, versículo 13, está dizendo assim. Vou ler o 12 e o 13, tá? Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Amém? Então, os leprosos, aquele tempo eu gostaria de te lembrar, Jesus aqui, ele está indo de caminho para Jerusalém, numa viagem, ele passa pela Samaria, né? E no meio de Samaria, no meio entre Samaria e a Galileia, tá? Está passando na divisa dos 2 estados, e ao entrar numa aldeia, é onde ele se depara com 10 leprosos que vêm clamando ele em alta voz, tá? De longe, né? Porque não podiam chegar perto. A lepra não é a mesma hoje que nós conhecemos, que é a hanseníase, não. Era uma lepra contagiosa, inclusive tinha 7 tipos de lepra, fala lá em Levíticos, tá? Diferente uma da outra. E a lepra era altamente contagiosa. Se tocasse numa pessoa, se ela tocasse em alguma coisa, poderia alguém lá tocar
no mesmo lugar e ser contaminado por essa lepra, que causava dormência, tá? Esse era o maior problema, que ia mortizando, né? Mortificando aquela parte da pessoa, nos lábios, tá? Mortificando nariz, nas mãos, né? Que iam atrofiando também, por mortificar aquela parte da carne, ia putrificando, era terrível, terrível, tá? Então a pessoa morria aos poucos, minguando, tá? E os leprosos tinham que viver separados. A primeira coisa, separava da família. A segunda, separava da sociedade. Tinha que viver numa aldeia de leprosos, nos vales, chamado Vale dos Leprosos. E lá, quando a pessoa chegava, ela via o estado de quem, igual a ele que acabou de ser contaminado, né? E havendo o estado de pessoas que estavam chegando ao final, porque ia corroendo o seu corpo, né? Então, aqui nós estamos deparando com esses 10 que não podiam se aproximar. E outra coisa, quando saíam da aldeia, eles eram obrigados a usar roupas coloridas, tá? Para chamar a atenção de quem visse de longe, e bater tampas, gritando imundo, imundo, ou com um sininho batendo e gritando imundo, imundo. Todo mundo saía correndo, ninguém ficava próximo. Por isso que eles gritam de longe, tá? E aí eles pedem, tem compaixão de nós, filhos de Davi, quer dizer, olha para a nossa dor, a nossa angústia, a nossa história, né? Morrendo, minguado, dia a dia, minguando dia a dia. Então Jesus se compadeceu, porque Jesus disse, vai e apresenta ao sacerdote. Eles sabiam que quem podia dar o diagnóstico da cura era o sacerdote. Só ele poderia dizer, está escrito em Levítico, só ele poderia dar o aval de que a pessoa não estava mais leprosa, estava limpa. Então, os 10 caminharam para lá. Diz a Bíblia que só um voltou para agradecer. Os 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. E este era samaritano. 9 dos que foram curados, porque 10 foram curados, mas 9 que não agradeceram, eram judeus. Aí vem aqui uma grande lição, porque Jesus pergunta, né? Porque ao voltar, ele dava glória a Deus em alta voz. Ele prostrou-se com o rosto em terra, adorando o Senhor, aos pés de Jesus, e agradecendo. E ele era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Olha só, Jesus pergunta, onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E aí dá uma palavra final para este homem. Disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O que eu aprendo? O que nós aprendemos aqui? Primeiro, existem dois opostos aqui, né? Quais são os dois opostos? Eu posso dizer a ingratidão e a gratidão, certo? Então, nós temos dois opostos aqui, a ingratidão e a gratidão. A ingratidão é algo, meu querido, que eu gostaria de chamar a atenção, que ele nasce por si no coração do ser humano. É como a erva daninha. Às vezes ninguém planta, no meio da plantação ela aparece, é terrível, é preciso ser tirado, né? Nasce naturalmente a ingratidão. Pessoas que não são agradecidas aos outros. Um exemplo, ao próprio Deus. Tem gente que quando está precisando de Deus, está numa aflição terrível, a primeira coisa que ela faz é clamar. Claro, ela não está errada. Ela vai clamar, ela vai chorar, ela vai orar, ela vai pedir a Deus, ela vai procurar lugares para orar por ela, pedindo oração a um irmão, né? Alguém da igreja e tal. Se passa por ela, ora por mim lá na igreja, eu estou precisando. Não é verdade? Enquanto ela está
precisando, ela busca. Mas tão logo vem o benefício, a cura, a resposta de oração, ela esquece, ela não volta para agradecer. A maioria das pessoas são assim. Elas não lembram de agradecer, porque estão bem agora, porque estão livres do mal. Não é verdade? A verdade é essa. O momento que mais nós oramos, as pessoas oram, mais quando estão em aflição, mais quando estão na angústia. Tão logo passa a angústia, a aflição, as pessoas não oram mais, não vão mais à casa do Senhor, não querem mais saber, vivem indiferentes a Deus. E essa é a maior ingratidão que pode haver. Tem gente ingrata com pessoas que os ajudaram, com portas de emprego que foram abertas. Às vezes estava desempregado, vivia pedindo a Deus o emprego, aí entra no emprego, daqui a pouco está insatisfeito, começa a morcegar, né? a se esconder do serviço, começa a fazer relaxadamente o trabalho, começa a falar mal do trabalho. Ora, a ingratidão. Quem abriu a porta para você lá, te deu um emprego, não é aquela empresa? Claro que foi por intermédio de pedidos, de oração, e às vezes é ingrato até quem indicou. Por quê? Está sendo um mau funcionário, está desmotivado. Agora o emprego já não é mais aquele que queria, mas só ficando desempregado que vai dar o valor. Não é verdade? Tem gente que pediu um próprio negócio a Deus, aí está tocando o seu negócio, daqui a pouco está desmotivado. Daqui a pouco não é aquilo que queria. Não é assim? Nós tendemos, a nossa tendência é ser ingrato. Agora, a gratidão, ela precisa ser plantada. Ela não nasce no coração da pessoa. Ela precisa ser cultivada. É como uma terra. A gente está lá no peão de vez em quando pregando, né? Tive lá terça-feira agora, essa terça agora. Ontem foi feriado quarta, nós tivemos na sede, né? Então, anteontem, tivemos lá, dando um estudo da palavra de Deus, falava sobre isso, sobre lavoura, porque lá planta muito, então a gente fala muito na mensagem sobre lavoura, né? Lá que vai a plantação de alface, de tomate, de couve, de almeirão, de repolho, de berinjela, de vagem, e é muita coisa, cenoura, beterraba, tudo que vai para o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, sai de lá, dessa plantação, do peão, de água quente, daquela região chamada Terra Fria, tá? Então, falando sobre isso, a gente está, né, lembrando que eu falei sobre isso lá, a terra precisa ser preparada, precisa ser arada, precisa ser fofada, precisa ser adubada para ser colocado semente. E a semente, uma vez colocada, continua se adubando a terra, continua se aguando constantemente, tem que cultivar até que germine, até que cresça para ser colhido. A mesma coisa é a gratidão. Se a gente não aprender, dobrar o joelho, agradecer a Deus, porque está sem dor, porque teve época que, se você olhar, todos nós, seres humanos, já tivemos dor. Eu tive uma dor de inflamação de um dedo, né? Hoje está bem melhor, graças a Deus, não sinto mais nada, mas a unha está até secando para cair, mas que o dedo latejava, inchou. Então, só quando a gente está sentindo dor que a gente lembra como é gostoso ficar sem dor, igual eu estou agora, sem dor nenhuma, né? Aleluia! Então, a gente tem que agradecer a Deus. Então, cultivar, agradecer as pessoas que nos ajudam, que nos abençoaram. Eu oro por pessoas que já ofertaram na minha vida. Não importa que mandou uma oferta só, tem gente no canal com Deus que eu já recebi uma oferta só dela, não tem problema, mas eu tenho uma gratidão enorme, porque me ajudou muito na hora que mais eu precisei. Chegou num bom momento, num excelente momento para mim que chegou, na hora que mais eu necessitava. Tem gente que mandou 2 ofertas, né? Mandou uma vez, depois mandou outra, e assim vai.
Não importa, nós temos que ser agradecidos. Eu agradeço a Deus todos os dias pela vida dessa pessoa que abençoou. E de outras mais que me deram oportunidade para ser o que eu sou hoje, para estar onde eu estou. Eu agradeço a Deus, agradeço a essas pessoas. A gente tem que ter gratidão, a gente não pode, como dizia minha mãe e meu pai, cuspir no prato que comeu. E nem deixar o prato sujo, a gente tem que lavar o prato que a gente comeu, certo? O copo que a gente bebeu, chama-se gratidão. Então, tem pessoas que não são gratas, vivem uma ingratidão terrível. Agora, o oposto é isso que a gente vê aqui. Um dos 10 foi grato. 9 foram ingratos. Por quê? Olha o que eles tinham em comum, que a gente pode destacar. Todos tinham a mesma doença. Todos tinham aquela doença terrível. Foram acometidos daquela doença terrível. Qual? A lepra. Segundo, todos sabiam que Jesus curava. Tanto é que todos eles foram a Jesus. Terceiro, todos chamam por compaixão, clamam por compaixão. Todos eles gritavam em alta voz. A Bíblia não diz que 9 gritou. A Bíblia não diz que um só gritou. A Bíblia diz que os 10, todos eles gritaram por compaixão. Outra coisa em comum, todos obedeceram o mandamento, a ordem que Jesus deu. Vai e se apresente ao sacerdote. Eles obedeceram, todos eles se encaminharam para lá. Quinto, todos eles foram curados. Agora, 5 coisas tiveram em comum, mas uma não tiveram. Qual foi essa uma? Seria a sexta, que não poderíamos qualificar aqui. 5 em comum e uma diferente de todos eles. A gratidão. Aquele que recebeu a bênção, todos eles receberam. Esse voltou gritando em alta voz, glorificando a Deus. Como ele gritou em alta voz para pedir, ele faz a mesma maneira glorificando a Deus. E quando ele chega diante de Jesus, que antes ele não podia chegar perto, lembra? Porque estava distante, porque havia uma determinação pela lei, Ele chega perto de Jesus, se curva e o adora, agradece muito, muito, muito mesmo. E Jesus ficou admirado porque ele era samaritano. Espera aí, quando Jesus diz era estrangeiro, por quê? Ora, se Samaria foi a capital de Israel, por que ele é estrangeiro? Porque assim julgavam os judeus. Jesus está dando uma lição para os judeus. Eram irmãos, era o mesmo território, era um estado diferente, mas eles julgavam o judaísmo, o estado dos judeus, chamado judeu, ele julgava os demais como inferior. Por quê? Porque os samaritanos se misturaram com outros povos. Os assírios tiveram esposa, maridos, as esposas tiveram maridos de outros países, então julgavam que eles eram indignos, que eles eram impuros. Mas olha só, pior ainda, são ingratos. Justamente os 9 eram judeus e não voltaram para agradecer. Ingratidão. Mas aquele único que agradeceu é considerado por eles estrangeiro, samaritano, estrangeiro, indignos. Que lição que Jesus está dando. Mas não eram 9, fala para todo mundo ouvir. Só esse estrangeiro apareceu. Aí ele diz, vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, além dele receber a cura, ele recebe também a salvação. É assim, quem é grato recebe mais, tá? Quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé, nosso Salvador, nosso Senhor, e é o Deus do milagre da nossa vida. Obrigado por cada vida que assiste o canal. Oro em especial pela Vera Rios também, que pede oração pela sua família, pela sua vida, pela sua saúde, em nome de Jesus. Oro agradecido por cada um inscrito no nosso canal, que a graça envolva cada coração que está assistindo o canal Com Deus agora, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Senta o dedo, vamos compartilhar bastante.